De volta com o programa de hoje, estou conversando com o Procurador do Trabalho aqui do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, José Diniz Moraes. Estamos conversando acerca do tema trabalho escravo, mais especificamente sobre um caso que aconteceu recentemente aqui no nosso estado com uma grande empresa produtora de cigarros, a Souza Cruz. Doutor Diniz, a empresa, o Ministério Público deu entrada na ação civil pública aqui na Justiça do Trabalho e a empresa foi condenada, né, liminarmente, mas o que é que, na verdade, norteou, o que é que fundamentou, o que caracterizou realmente esse tal estado de servidão dos trabalhadores junto à empresa? Tudo começou, Marcelo, com uma denúncia dos agricultores à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Eles chegaram até a superintendência e relataram o que estava acontecendo. Um grupo estratégico dos auditores foram até a região e fizeram um grande levantamento, ouvindo todos os trabalhadores, os agricultores envolvidos, sobre o que tinha acontecido e recolhendo provas, inclusive cópia de contratos de empréstimo, notas fiscais de pagamento, de classificação com pagamento das folhas após a classificação. E a Superintendência do Trabalho remeteu ao Ministério Público do Trabalho toda essa documentação, já que não pôde autuar a empresa naquele momento, porque o processo lá é cíclico. Tem determinados períodos em que eles não plantam. Então, a superintendente, os auditores do trabalho chegaram lá já após uma safra e, portanto, não pôde vivenciar a prática como de fato acontecia. Mas todos os agricultores estavam relatando. E, a partir disso, nós abrimos um procedimento contra a Souza Cruz e, como de praxe, como indica procedimentalmente, ela foi convidada várias vezes para comparecer à Procuradoria para poder se explicar. Em nenhuma das vezes, 3 vezes ou mais, nós tentamos nos comunicar com a empresa e ela não quis cooperar. Em razão disso, fomos forçados a propor uma ação civil pública contra a empresa, na qual nós pedimos não só que ela se abstenha de implementar novas práticas aqui no Estado dessa natureza, assim como seja pago a indenização de no mínimo R$100 mil a cada agricultor, a cada família dos agricultores, e que seja pago uma indenização de no mínimo R$5 milhões a título de danos morais coletivos pelo tipo de estrago, de prejuízo causado tanto à coletividade, como aos grupos da região, como ao município, como ao próprio meio ambiente e tudo mais. Você acha que então que essa condenação será mantida? Liminarmente, nós só temos o primeiro pedido deferido, que é a proibição da empresa implementar novos contratos aqui no Estado. Mas nós temos a mais absoluta certeza que, ao final desse processo, os outros 2 pedidos, o de indenização aos trabalhadores e a de danos morais coletivos, não tenho a menor dúvida que são pedidos que serão deferidos. Doutor Diniz, algumas pessoas, algumas correntes, até do próprio direito mesmo, acreditam que muitas vezes esses aspectos que caracterizam ou um trabalho de servidão ou possivelmente um trabalho escravo mesmo, dependem muito da cultura da região, né? Ou seja, eles não são deformações ou são distorções, digamos, da legislação trabalhista. O que é que o senhor pensa a respeito disso? Se pegarmos a partir da cultura, certamente isso não seria aplicável lá, porque nessa região que foi utilizada talvez como piloto, como modelo pela empresa, eles têm uma tradição, eles têm uma prática até muito saudável, que é o plantio de hortaliças orgânicas. Eles têm uma série de técnicas, eu fiquei encantado lá com o trabalho deles de plantio de alface, pimentão, tomate, tudo de forma orgânica, sem uso de nenhum produto, nenhum inseticida, nenhum tipo de agrotóxico, nada de origem química. Que é uma região aqui do Agreste Potiguar muito produtiva. Extremamente produtiva, um solo muito rico, com água abundante, com chuva, um clima muito ameno. E não, eles tinham outra cultura, e tanto é que eles tinham esse sentimento de que foram violados, que foram agredidos, que foram enganados pela empresa de forma a se servilizarem na prática desses contratos, que eles próprios procuraram a Superintendência do Trabalho e Emprego com a queixa de que tinham sido explorados de forma quase que de forma escravocrata. Justamente porque eles têm uma sensação justamente contrária de uma certa liberdade, de uma certa consciência, eles têm organizações comunitárias de encampar projetos de uma vida mais saudável, como a horta orgânica, por exemplo, e todos são bons produtores nessa área. Agora, é óbvio que, como qualquer ser humano,
têm suas fraquezas e foram encantados, né, pela proposta de riqueza, de dinheiro fácil e curto, né, e um enriquecimento muito curto, que acabaram realmente caindo no engodo. Mas eu posso até admitir que o trabalhador aceite equivocar-se quanto a isso. Eu não posso admitir é que uma empresa do Porto da Souza Cruz, na verdade, implemente ou encampe projetos dessa envergadura, porque isso é uma coisa vergonhosa para todos nós. O que eu, na verdade, também queria extrair dessa nossa conversa é o seguinte, é que, às vezes, em algumas regiões, alguns aspectos, digamos, do trabalho diário dos trabalhadores, eles não atendem especificamente à legislação que está aí, né, vigente, né, digamos assim. Então, muitas técnicas, digamos, muitas formas de trabalho podem se caracterizar para muitos como um trabalho de servidão ou escravo, mas para eles são normais. O que o senhor acha? É isso que eu queria saber da sua opinião. Procede. Eu acho que, às vezes, nós fazemos um julgamento sobre o trabalho escravo, não muito em razão do que acontece na prática, porque a sua constatação me parece que é corretíssima. Existem muitos trabalhadores que, devido à sua forma de vida, devido à sua localidade, sua cultura, seus hábitos, seu modo de produção, eles desempenham atividades que você, olhadas de fora, não deixam nada a dever a qualquer regime escravocrata. Tanto escravidão nova como escravidão antiga. E eles próprios não têm essa consciência. Isso realmente é a mais pura verdade. O grande problema e é nossa luta, é nosso propósito, é justamente levar a essas comunidades, levar às empresas, levar ao mercado uma concepção em cima de um ideal de resgate da dignidade do trabalhador, mesmo que ele em si considere aquilo absolutamente normal, digamos trabalhar assim. 14 horas por dia. Tem muitos trabalhadores aí que pensam que trabalhar 14, 15 horas por dia, porque são fortes, são resistentes, comem bastante, etc., que seria uma coisa saudável. O grande problema é que essa luta, ela não é só uma luta do aspecto moral da dignidade humana, é o aspecto, mas é uma coisa muito mais profunda, de dignidade como um todo, é preservar o trabalhador de um acidente, é preservar o trabalhador para ter uma velhice sadia, de ter saúde, de não ficar preso a uma previdência social pelo resto da vida, é ter um contato mais decente com a família, é reproduzir esses padrões para seus filhos e etc. Então é um projeto um pouco mais mais profundo quando nós lutamos para combater todas as formas de degradantes de trabalho, aí incluído o trabalho análogo à condição de escravo, o trabalho, a servidão por dívida, e a própria o trabalho escravo, como nós temos notícia do Brasil afora, de trabalho feito à base de armamento, de pessoas armadas para constranger os trabalhadores a manterem e ficarem presos a determinados projetos produtivos. Então, a sua constatação é correta. Agora, nossa visão é que tem que olhar o trabalhador para resgatá-lo desse universo e não permitir que ele perpetue essa prática completamente equivocada, ainda que tecnicamente não fosse lá bem classificado como escravidão. Ou seja, a sociedade avança, o mundo do trabalho também avança, as tecnologias são novas, a ciência tem aí evoluído bastante e tudo isso tem que ser para o conforto do humano, né? O conforto humano, aliás, o conforto do homem, o conforto do trabalhador. E essa nossa luta, você pode perceber que não é só em relação a trabalhos tão salientes de indignidades como o trabalho escravo. Você vê isso mesmo na cidade, você vê isso no trabalho da construção civil, você vê isso em trabalho de limpeza urbana, você vê isso em trabalho de manutenção de cemitérios, você vê isso em trabalho de vigilante, em todos esses setores. Mais diversos segmentos. Mais diversos segmentos, você pode prestar atenção. Um pedreiro não quer usar uma luva, um servente não quer usar um capacete. Quando você vai ouvir as desculpas, são as desculpas mais esfarrapadas do mundo. Perde sensibilidade, não se adapta, faz calor, quando verdadeiramente a nossa luta é justamente para levar essa conscientização ao trabalhador que ele precisa se proteger de uma doença, não tendo contato com massa, se proteger de um produto que preservar cai. O bem maior preservar que a vida, o bem né? maior que é a vida. E não tentar levar uma vida de qualquer jeito, e de qualquer forma, de qualquer modo. Mas em todos esses setores, e ainda poderíamos citar muitos outros, você vai encontrar o mesmo problema de atraso quanto ao problema dessa evolução que o mundo do trabalho exige. Às vezes se diz, não, porque é caro. É caro o quê? Caro é a vida, caro é a saúde. Agora, por que muitas empresas não se preocupam com isso? Porque não é quem paga a conta.
Então, o trabalhador, às vezes, acidentado, um trabalhador que talvez até tenha realmente uma produção maior dentro sem uso de equipamento e até um produto mais econômico, mas quando ele se acidenta, quem vai fazer o pagamento disso? Na verdade, é a Previdência Social, é toda a sociedade. Então, é essa lógica que nós queremos reverter. O trabalhador tem que ser protegido porque ele precisa viver dignamente, independentemente de ser caro ou barato a manutenção desse posto de trabalho. Ele tem que ser mantido com dignidade. Para manter um posto de trabalho, ainda que em quantidade indignamente, é melhor que não exista. Muito bem. Doutor Denise, nosso tempo de televisão já está indo, nosso programa, infelizmente. Mas desde já nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa Justiça e Trabalho, mais uma vez, para conversarmos sobre, sempre o senhor está disposto a conversar sobre vários assuntos, e o deixamos à vontade com os nossos telespectadores para suas considerações. Eu é que agradeço e agradeço também em nome do Ministério Público e inclusive agradecemos também as várias oportunidades que temos tido de expor as nossas ideias e as nossas posições, as nossas ações aqui na TV Justiça e dizendo a você que o Ministério Público do Trabalho pode ser contactado por todas as formas possível, como e-mail, como por telefone, página, site. A denúncia pode ser anônima, pode ser sob sigilo, não precisa as pessoas se identificarem. A qualquer momento vocês podem entrar na internet e nos contarem ou pedir a nossa ajuda, denunciarem qualquer irregularidade que eventualmente estejam presenciando, principalmente em trabalhos considerados não muito dignos, como a servidão, a condição análoga à condição de escravo e a mesmo o trabalho escravo. E estamos sempre de portas abertas, esperando o trabalhador, esperando o cidadão, para que nós possamos lutar junto por uma sociedade mais justa e mais digna. Bem, muito obrigado mais uma vez. Bem, nós conversamos hoje com o Procurador do Trabalho, José Denise Moraes, aqui do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. Agora você fica com o nosso quadro Profissão Artista. Por hoje é só e o Justiça e Trabalho desta semana fica por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo fone do 44006-3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Obrigado pela companhia e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá. Eu vivo 24 horas com a música, né? Do jeito que como se vê um artista, né? Que o artista, ele parece normal, né? Mas ele não é normal. Ele vive num mundo imaginário, criativo e precisa desses elementos, né? Para viver. As pessoas não conseguem ver que a arte, ela não é só esse fascínio de encanto, né? A gente vive numa sociedade que precisa pagar contas, né? Tributos, né? Então, dessa forma, eu corro com uma flauta, um pife na mão, um tambor nas costas, vou dar aula na periferia, depois volto para casa para pensar em música para o novo disco. Eu assim, eu não teria problema de ser qualquer coisa não, sabe? De ser mecânico. Para mim, eu acho que a atividade de ser um sapateiro, para mim, são todas essas atividades, ou ser um engenheiro, ou um médico, seria digna se eu encarasse de forma de alegria, né? De satisfação de fazer. Então, mas a música foi que me levou a ser esse ofício, né? Esse ofício que foi fazer música com essa visão universal, né? Eu sou Carlos Enz, sou flautista, compositor, papagirimum, professor e vivo desse ofício, né?